Tudo bem, pessoal? Mais um projeto do Gabinete com o Pastor e a pergunta de hoje é: a Bíblia condena eu beber alguma coisa alcoólica? Aonde está escrito isso? Bom, essa pergunta é uma pergunta que sempre escuto, mais assim de quem acaba de se converter, de um novo convertido, aonde a Bíblia condena o cara tomar uma cervejinha, tomar uma bebida alcoólica, um vinho, ou até mesmo uma 51. O que acontece? A Bíblia, ela realmente não condena esses tipos de bebida, até porque esses tipos de bebida nem existia na época de Jesus, né? Essa caipirinha, essa cachaçada toda, essa que a gente vê hoje aí. A cerveja é uma bebida antiga, criada no Egito, mas não era a cerveja de hoje. No entanto, a Bíblia condena a questão do embriagar-se de forma explícita. Não podemos nos embriagar. Porque embora o vinho daquela época fosse a bebida principal, como se fosse a Coca-Cola de hoje, né? Quem ia numa festa, o vinho era a bebida principal, o suco concentrado de uva. Ele também, se você bebesse ele de forma exagerada, ele também causava embriaguez. Tanto é que na Bíblia está escrito um caso que Noé, de tanto beber vinho, se embriagou, ficou pelado na frente dos filhos, e um dos filhos de Noé, né, expôs a vergonha do seu pai, e aí você já conhece a história, por causa da bebida. Nós também temos outros casos na Bíblia, como as filhas de Ló fez com o próprio pai. A gente vê que ao beber de forma exacerbada, as pessoas se embriagavam. Então a Bíblia condena a embriaguez. Inclusive Paulo chega a dizer: não vos embriagueis com vinho, né? Com vinho que há contenda. Por que com vinho que há contenda? Porque, a exemplo dos dias de hoje, você vai numa festa que a cachaçada tá rolando solta, as pessoas estão se embriagando. Quase sempre tem o quê? Um tumulto, uma contenda, um estranha, outro, porque a bebida tem esse poder de baixar a nossa guarda, né? A nossa guarda mental. A pessoa fica sem noção, fica sem limites, a pessoa bêbada. Dirige embriagada, mata, porque a bebida tem esse poder de nos tirar da questão da nossa sensatez, né? Nos tornar ébrios. Então, para a gente poder avançar, a Bíblia condena a questão do embriagar-se. Você não pode se embriagar. Mas tem gente que diz assim: ah, mas Jesus bebia vinho, pastor, posso tomar um vinhozinho? O vinho que Jesus bebia, os discípulos e o povo da Bíblia Sagrada, não era esse vinho de hoje. O vinho de hoje é altamente alcoolizado. Então, para responder de forma objetiva, a Bíblia condena a questão do embriagar-se. Porém, como eu já disse nos vídeos anteriores, alguns dos vídeos, em Romanos 14, a Bíblia vai nos dizer que o pecado de escandalizar, né? O pecado de escandalizar alguém. Paulo chega a dizer: comer legume não é pecado, a menos que esse comer legume escandalize alguém. Assim como comer carne não é pecado, a menos que alguém seja escandalizado com comer carne. Então o pecado está o quê? No escandalizar. A gente sabe que na nossa cultura brasileira, se eu parar ali na esquina e começar a tomar uma cerveja ou um vinho, o que eu vou fazer? Eu vou escandalizar. A própria Bíblia diz: nem tudo que é lícito nos convém. É aqui que as pessoas atropelam, né? Põem a carroça na frente dos bois. A Bíblia às vezes não condena explicitamente, mas não convém a um cristão determinadas atitudes. Por quê? Porque isso vai escandalizar. Isso não é bem, isso não cai bem na nossa cultura, na nossa moral popular. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá doido que o Zeca Pagodinho abra uma igreja para você ser membro da igreja, né? Mas não é assim que funciona. Infelizmente, hoje as pessoas estão fazendo do evangelho uma espécie de bandejão self-service, né? Isso aqui eu acho que não é tão errado assim. Aí criam-se um nicho evangélico onde aquilo ali está liberado. E assim a gente está vendo por aí. Então, por gentileza, a Bíblia condena sim o embriagar-se, e você ficar por aí bebendo alguma coisa alcoólica, você vai escandalizar o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para falar que a linha é muito tênue entre embriagar-se ou não. Às vezes você está embriagado e não percebe que está embriagado, né? Você está passando um pouquinho dos limites e não percebe. Sem falar que um abismo vai puxando o outro, uma coisa errada vai puxando a outra, daqui a pouco você começa com uma, com duas, com três, daqui a pouco você está aí bebendo de forma desenfreada. Então não é legal. Num segundo momento, eu gostaria de falar que a bebida alcoólica que a gente vê por aí vendendo faz mal para o corpo, faz mal para o seu fígado, faz mal para você.
Então, se você está fazendo mal ao próprio corpo, você peca contra o corpo. E aí você está pecando contra o templo do Espírito, né? Por isso que fumar cigarro, por exemplo, né? Você sabe que o cigarro é altamente cancerígeno, você está se matando. Então não deixa de ser um pecado também olhando por esse prisma, né? Por esta visão. Então, por favor, contenha-se. Ah, mas eu queria beber vinho igual Jesus bebia. Vá lá, compra uma garrafa de uva, desse que a gente serve na ceia, do vinho concentrado e bebe. Ou então você espreme uva em casa e beba. Mas esse vinho que vendem, essas bebidas alcoólicas não são as mesmas bebidas da época de Jesus. Então, vale a pena aqui esse alerta. Então, por favor, irmão, tem tantas inúmeras outras bebidas para que a gente possa consumir, né? Então, evite bebidas alcoólicas, que não é bom nem para a sua saúde e também vai escandalizar o Evangelho de Cristo na minha e na sua vida. Então, respondendo de forma objetiva, a Bíblia condena o embriagar-se, e se você beber, mesmo que você não se embriague, você pode escandalizar o nome de Jesus quando as pessoas verem você consumindo alguma bebida alcoólica, tá bom? Vocês estão entendendo isso? Às vezes é até lícito, mas não convém. Eu dando aula aqui para os obreiros, eu falei para eles um exemplo, né? Andar sem camisa na rua é pecado? Me prova na Bíblia que é pecado. Não é. Mas eu, como pastor, obreiro da igreja, se eu ficar por aí andando sem camisa na rua, não cai bem para mim. Então, a Bíblia não condena explicitamente, mas eu não faço porque não vai cair bem para mim ficar andando por aí sem camisa. Isso vale para muitas e muitas outras situações. Ah, eu fui numa praia, eu quero botar uma foto minha, né, de roupa de praia no meu perfil. É pecado isso? Tem como eu provar na Bíblia? Mas eu sendo pastor, sendo um obreiro da igreja, isso não cai muito bem. Então são essas questões que a gente tem que entender e separar. A questão do lícito, a questão de não convir e a questão também de não se embriagar. Bom, pastor, eu vou fazer aqui uma festa de aniversário. Tem vários familiares não crentes e vou colocar bebida alcoólica na minha festa, que é um outro detalhe também. Eu sou absolutamente contra isso, né? Se a festa é minha, da minha família, dos meus filhos, vai prevalecer o quê? Os meus princípios. A música vai seguir os meus princípios. O que será servido vai seguir os meus princípios e os meus familiares entendem isso. Eu demorei muito para conquistar isso no meio da minha parentela, né? No sentido de que domingo eu não vou em festa de ninguém porque eu tenho meu compromisso por eu ser pastor, tá certo? Domingo agora foi dia dos pais, eu fui sábado na casa do meu pai. Levei o presente dele, por quê? Porque no domingo eu estaria nos 2 cultos da igreja naquele meu compromisso. Então minha família já entende isso. Inclusive, alguns que não são cristãos nem xingam perto de mim. Quando xingam, pedem até desculpa. Não é porque eu imponho nada não, porque eles são livres. Mas é questão do respeito que eles mesmos percebem isso em mim. Então eu sou absolutamente contra um cristão fazer uma festa e ter que promover um ambiente ímpio, porque eu tenho vários familiares ímpios. Acho que o familiar tem que entender que a festa é minha e vai prevalecer o meu princípio. Assim como eu vou na festa de um familiar meu que não é cristão, e fico lá com o princípio dele, vou lá, faço a minha média, abraço. Tá compreendendo? É mais ou menos isso. Entendeu? Deus abençoe a todos. Um abraço.